Boa tarde. Prazer estar aqui outra vez, convidar os irmãos que estão lá fora, possam se fazer presente e todos possamos agora pôr a nossa atenção para o culto que começa da Palavra de Deus. Queremos agradecer pelas pessoas que nos ouvem pela Rádio Ceará, nas suas ondas sonoras, também pelo Facebook, pelo YouTube, que sintam-se bem, se sintam abraçados. Que Deus possa os abençoar grandemente. Fazer uma leitura aqui na Palavra de Deus. João 2, os que queiram seguir, João 2, Evangelho de João, capítulo 2. Todos se encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achava-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Estava ali 6 talhas de pedras que os judeus usavam para purificação, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei-as d'água, as talhas, e eles os encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que os serventes o sabiam, que havia tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Então Jesus ali começou a sua jornada de milagres, transformando água em vinho. Aí prosseguiu multiplicando pães, multiplicando peixe, andando por sobre as águas. Muitos sinais ele fez, diversos sinais ele fez na sua andança com seus discípulos. Começando então ali naquele casamento onde ele foi convidado, e ali ele começou o grande milagre transformando a água em vinho. Interessante que Jesus, a princípio, não estava muito aceitando a ideia. Quando a mãe dele falou: eles não têm mais vinho, ele não achou bom. Não, que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Mas quando ela saiu, ele mandou o servente encher aquelas talhas de água. Aí benzeu e transformou no vinho, levaram para a festa, e assim manifestou os seus sinais, começando no Caná da Galileia. Vamos orar. Nosso Deus, Pai Celestial, nós agradecemos por esse dia, por a oportunidade de estar aqui. Agradecemos que o Senhor tenha nos abençoado, nos guardado. Pedimos a bênção do Senhor pelos que os ouvem pelo rádio e também pelas redes sociais, que o Senhor esteja abençoando grandemente, que a Tua palavra vá ao encontro da necessidade de cada um nessa noite. Abençoa os que estão aqui, os que hão de chegar, aqueles que não querem, que não podem vir. O Senhor abençoa de igual modo, que todos possam gozar de Tuas ricas bênçãos. Obrigado pelos sinais maravilhosos que o Senhor principiou, transformando água em vinho. E daí por diante, muitos milagres feitos. Um dos grandes milagres foi transformar a nossa vida do lamaçal de pecado para a Tua maravilhosa luz. Obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Em nome de Cristo, amém. Grupo de louvor. Muito bem, boa tarde a você aqui, a você que nos acompanha em casa. Boa noite. A partir da Rádio Ceará, também no YouTube e Facebook.
Que o Senhor abençoe cada um, que possamos nesse momento entrarmos na presença do nosso Deus com cânticos, hinos de adoração, agradecimento a tudo que Ele tem feito por nós. Boa tarde, irmãos. Boa tarde, Igreja de Cristo. Em Isaías 40, a partir do versículo 28, ele nos diz: será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. É a esse Deus maravilhoso que nós iremos exaltar, aquele que está dia e noite conosco, nos sustentando diariamente. E grande, grande és tu, ó Deus, grande é o Senhor. Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tuas obras em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te
A palavra de Deus, no Salmo 77, verso 11, diz: Ó Senhor Deus, eu lembrarei dos teus feitos maravilhosos, recordarei as maravilhas que fizeste no passado. Pensarei em tudo o que tens feito e meditarei em todos os teus atos poderosos. Ó Deus, tudo o que fazes é santo, não há Deus que seja tão grande como o nosso Deus. Vamos ficar de pé e vamos adorar com as nossas palmas, com a nossa alegria, porque nada nós podemos fazer para recompensar a Deus pelo que Ele tem feito, mas podemos dar o nosso coração, dar a nossa vida e cada dia, demonstrarmos nosso amor uns pelos outros, para que assim possamos cada dia ser pessoas mais parecidas com Cristo, pessoas melhores e que reflitam o amor de Deus, o amor que Ele tem derramado em nossos corações. Vamos lá. Cadê as palmas? Vamos lá? O que darei a Ti pelos benefícios feitos a mim? Me lembrarei, Senhor, de Tuas grandes obras. Não há outro além de Ti, não há. Eu desejo é Te adorar, mais e mais, mais e mais, sem limites, me entregarei, adorarei, maravilhoso Deus, mais que palavras, te dou meu coração, receba o melhor da minha adoração. O que darei a Ti pelos benefícios feitos a mim? Me lembrarei, Senhor, de Tuas grandes obras. Não há outro além de Ti, não há. Meu desejo é Te adorar, mais e mais, mais e mais, sem limites, me entregarei, adorarei,
e darei a ti pelos benefícios feitos a mim. Me lembrarei, Senhor, de tuas grandes obras. Podem sentar. Muito bem. Chegou o momento de nós devolver pequena parte do que Deus tem nos dado. Todo bem que vem do alto, vem de Deus e vem a bem da população, a bem dos seus filhos. Malaquias já dizia, o Senhor falava por Malaquias: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, senão abrirei a janela do céu e derramarei bênçãos sem medidas. Bênção de saúde, bênção de paz, bênção de prosperidade, enfim, tudo de bom que possa se pensar. Então é um momento de ofertar para o trabalho do Senhor. E você que está em casa, que quer ofertar, não acha maneira, tem o número da conta. Eis aí, 1409-5, agência, conta 16883, dígito 1, Banco do Brasil. Agência 1409-5, conta corrente 16883, dígito 1, Banco do Brasil. Você pode fazer também o seu depósito ali no local que paga água, bem facinho, bem ligeiro, rapidinho. E você que nos ouve no Facebook, no YouTube, se queira ofertar, sinta-se à vontade. Então vamos orar e vamos depositar nossas ofertas, nossos dízimos, enquanto os irmãos cantam. Nosso Deus, Pai Celestial, nós agradecemos por esse dia, pela sua oportunidade, pela maneira como o Senhor tem nos amado, embora com as nossas faltas, com nossas fragilidades. Agora, Pai, abençoa o dízimo e a oferta que vai ser colhida para o engrandecimento do Teu reino aqui na terra, que o Senhor tem nos confiado. Abençoa cada ofertante, que todos possam ofertar com alegria. Em nome de Cristo, amém. Amém. Nossa gratidão deve aumentar ainda mais quando a gente lembra o quanto o Senhor tem feito, o quanto Ele fez por nós. O salmista, ele compara a vida, né, sem Deus como um atoleiro de lama, né? Cada vez mais a pessoa tenta sair, mais se atola. Sem Deus é assim que a gente é. Era assim que a gente estava e Ele nos resgatou desse mundo mau. Vamos louvá-lo. Conheci o mundo mal e com ele seus ardis, me arrastei no lamaçal, tudo isso porque eu quis saber mais que qualquer construir algum amor onde a paz pudesse ser a verdade pra eu ver. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Eu conheço agora sim a clareza de Jesus. Foi das trevas que eu vim, encontrei-me com a luz. Hoje eu quero sim saber do meu Mestre Salvador. Quero dar-lhe
assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Mas Jesus Cristo veio e achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Foi assim que me salvou. Em João, capítulo 3, versículo 30, o mesmo fala: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Por quê, irmãos? Porque a graça de Cristo nos basta diariamente. Louvem ao Senhor. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que encobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença meu prazer. No Santo dos Santos
olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu Amém. Muito bem, obrigado pelo grupo de louvor. Deus te abençoe grandemente. Convidar o pastor Edberto com a mensagem da palavra de Deus desta. Vamos orar. Deus e Pai, obrigado por essa oportunidade, obrigado pelo momento que estamos juntos para cultuar o Teu nome, para nos alegrar em Ti, crescer em Ti. Abençoa o pastor Edberto grandemente como instrumento nas Tuas mãos. Usa como o Senhor quer, da sabedoria, da intrepidez, que a mensagem, essa mensagem vá de acordo com a necessidade de cada um irmão. Em nome de Cristo, amém. Boa tarde a todos. Saudamos a todos com a bondosa graça e com a paz do Senhor Jesus. Amém? Nós estivemos hoje pela manhã o culto e no culto foi dado alguns avisos em relação ao DIP. O dia da igreja perseguida. E a irmã Marlene fez alguns avisos e, devido ao decreto, nós estamos tendo que fazer algumas alterações. Eu queria chamar aqui a irmã Marlene, ela vai passar para os irmãos, antes da mensagem aqui, as alterações que fizemos em relação ao DIP, Dia da Igreja Perseguida, tá bom? Alô. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja com todos, amém? Uma frase do irmão André, ele disse que enquanto existir um cristão preso por causa da sua fé em Jesus Cristo, eu não serei livre. Se nós tomarmos essa frase para nós vamos ter outra visão do que a igreja, ou melhor, uma reação diferente do que a igreja perseguida. E como nós sabemos que no próximo domingo será o dia do DIP, né? O dia do clamor, de oração, de que muitas igrejas, milhares de igrejas, mais de 11 mil igrejas, né, estarão reunidas para interceder por a causa da igreja perseguida. E a nossa também vai estar reunida naquele dia. E como quero dizer aqui que de manhã, no domingo, no dia 30, de manhã nós estaremos aqui no tempo de oração, uma divulgação sobre o tema do DIP, que é os cristãos presos no Irã, na Coreia do Norte e na Eritreia. E estaremos também levantando uma oferta para os nossos irmãos. Agora à tarde, nós estaremos também num tempo de oração entre as famílias. Daqui até o dia, na próxima semana, estarei enviando aquelas pessoas que já deram nomes, das famílias que querem participar desse tempo de oração, né? A gente vai estar juntando com outra família, e esta família vai estar intercedendo na tarde. Mas, ao mesmo tempo, assim, à tarde também vai haver culto aqui, né, às 15h30. Aqueles que não vierem para o culto, eles estarão orando, né, entre as famílias. E também não vai impedir daqueles que vierem para o culto, pode ser antes do culto ou depois, né, também podem se reunir, se assim quiserem. Mas à noite, a programação de domingo à noite, né, que a gente planejava devido
em virtude desse decreto, não vai ser possível. Pois o culto será 15h30, né? Então a gente vai antecipar para sábado à noite, no dia 29, às 18h30 aqui. Ok? Onde a gente vai estar apresentando os vídeos, a peça, né? E toda a programação de domingo à noite vai ser antecipada para sábado às 18h30, no dia 29. Então, fiquem atentos, né? Que nós estaremos fazendo esse momento e também levantando a oferta. Então, quem não contribuir de manhã pode, sábado à noite, poderá estar contribuindo para a causa da igreja perseguida. E muito obrigada. Ótimo, então, programação que seria domingo à noite, vai ser sábado à noite por conta do decreto, e a programação de domingo de manhã continua normal, com o DIP sendo domingo pela manhã, 9 horas. Domingo, nós vamos realizar o culto, não vai ser presencial à noite, vai ser transmitido online, então vai ter louvor, tem ensaio para domingo à noite às 18h30. Obrigado, Luiz. Já deu certo. Então, nós vamos ter DIP domingo, sábado à noite, 18h30, não é isso, irmã? Domingo pela manhã, 9 horas, o DIP, e à noite, 18h30, o culto ao vivo, mas transmitido somente com o dirigente, o Ministério de Louvor e comigo na pregação, tá ok? Nós estamos em nossa jornada na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Louvamos a Deus pela vida dos que estão acompanhando conosco também a partir de casa. Nosso irmão Tiago, que está aqui conosco, ele nos informou que a avó dele partiu agora há pouco, e nossos sentimentos ao nosso irmão Tiago e à família, que Deus esteja confortando os vossos corações, que os irmãos estejam orando pela família do nosso irmão Tiago, que a avó dele partiu há mais ou menos 1 hora atrás. Então vamos orar pedindo a bênção de Deus pela palavra e já orando também pelo conforto de Deus sobre a família do nosso irmão. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de cultuarmos ao Senhor, de, através dos cânticos, louvarmos o seu santo nome. Também lhe agradecemos por sua palavra, que é viva, que é eficaz, que é penetrante. Que ela fale, Senhor, aos nossos corações nessa noite, que o Senhor, por meio dela, trabalhe em nossos corações aqui, e que o Senhor também venha nos moldar naquilo que precisamos ser moldados, a fim de agradarmos ao Senhor. Pedimos, ó Pai, o conforto do Senhor sobre a família do nosso irmão Tiago, cuja sua avó partiu, que o Senhor esteja consolando os corações de cada um dos familiares e de tantas famílias que têm perdido seus entes queridos. Que o Senhor conforte os corações e que dia a dia o Senhor vá se revelando como Deus Salvador que o Senhor é, para que as vidas partam tendo conhecimento da pessoa do seu Filho Jesus e de tão grande salvação que o Senhor, por meio dele, nos proporciona. Pedimos tudo isso agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, nós estamos concluindo hoje o 2º capítulo da Epístola de Paulo aos Tessalonicenses. E nós iremos abordar hoje, expor hoje os versículos do 17 ao 20. E
Quero abordar um pouco nessa noite sobre vínculos do Evangelho. O Evangelho, ele, quando alcança uma vida, quando ele atinge uma vida, ele traz salvação, ele traz transformação, traz vida eterna, mas ele também, o Evangelho, ele traz vínculos de relacionamento. Primeiro, ele traz o relacionamento no âmbito vertical, porque ele traz relacionamento do ser humano com Deus, o ser humano que é separado de Deus por conta dos seus delitos e pecados, de estar morto nos seus delitos e pecados. O Evangelho faz essa restauração nesse relacionamento com Deus. Mas o Evangelho também vai proporcionar relacionamentos entre pessoas, fazendo destes irmãos. Quando Paulo vai escrever essa igreja, a igreja lá em Tessalônica, onde ele tinha passado, pregado o Evangelho, aqueles irmãos passaram a ser uma eclesia, um grupo de irmãos que agora tem um vínculo de relacionamento em Cristo. E atrelado a essa palavra eclesia, de agrupamento, tem uma ideia de que agora essa eclesia, essa igreja vive em comunhão. É uma koinonia que agora estes experimentam por meio de Cristo Jesus. E essa comunidade cristã que é formada através do Evangelho. A palavra de Deus vai falar dessa relação agora existente como sendo um povo que é família de Deus, que é corpo de Cristo, que é edifício de Deus, que é rebanho de Deus. É assim que é caracterizada no Novo Testamento a igreja, essa eclesia. É uma comunidade de pessoas que são alcançadas pela graça de Cristo para viverem um relacionamento com Deus e uns com os outros. E Paulo não passou muito tempo ali com aqueles irmãos em Tessalônica. Lá em Atos capítulo 17 fala que ele esteve arrazoando com eles na sinagoga durante 3 sábados. Não se sabe ao certo, mas não é exatamente somente os 3 sábados que ele passou, mas não foi muito mais do que isso também. Então algo de aproximadamente 1 mês foi o tempo que Paulo passou com aqueles irmãos ali, ou um pouco mais ou um pouco menos, mas o importante é o vínculo de relacionamento que agora passou a existir entre eles. E aqui Paulo vai falar um pouco desse relacionamento forte. Paulo entende que agora entre Paulo e eles existe um amor fraternal, com uma intensidade tão grande que Paulo vai nos expressar aqui através desses versículos. Acompanhe comigo a partir do versículo 17 até o 20, que diz assim: Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo da vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho, diligenciamo-nos com grande desejo de ir ver-vos pessoalmente. Por isso, quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma, mas 2 vezes. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa em que exultamos, na presença do nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Como eu disse, Paulo agora passa a ter um vínculo relacional com aqueles irmãos. É um vínculo alicerçado em um amor fraternal por meio de Cristo. Paulo já tinha expresso no versículo 8 algo relacionado a eles. Ele diz: assim, querendo-vos muito estar prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida, por isso que vos tornastes muito amados de nós. Paulo sempre nessa carta está usando uma expressão plural. Paulo vai usar uma expressão plural de nós, porque ele está com Timóteo e com Silas, estando com ele. Paulo vai aqui falar do relacionamento que ele tem com aquela igreja de amor, talvez porque, lembre-se que nos primeiros versículos desse capítulo 2, ele estava se defendendo de algumas acusações.
E talvez uma das acusações que Paulo estava sofrendo aqui nesse momento era de que ele ama vocês, por que ele abandonou vocês? Por que ele foi embora? Parece, não sabemos ao certo. Sempre que a gente vai lendo as epístolas, a ideia que é trazida é de que nós estamos interpretando a partir do que a gente está vendo, do que é escrito. Baseado nisso, nós podemos entender talvez os questionamentos que existiam. E a maneira como Paulo se defende nesses primeiros versículos, do 1 ao 12, como vimos há uns dias atrás, ele estava sofrendo acusações de que era alguém que tinha ido lá para se aproveitar daqueles irmãos, que ele era alguém que tinha ido lá e era mais um embusteiro, que apenas queria tirar dinheiro daquele grupo de pessoas ali. E Paulo vai se defender dizendo que não, que o amor dele é genuíno, que o propósito dele é sincero, Deus é testemunha e eles mesmos são prova disso, é o que Paulo vai dizer. E agora parece que o questionamento é esse. Paulo ainda continua meio que se defendendo um pouco, e parece que a acusação é essa. É de que se ele ama tanto vocês, por que eles foram embora? Por que ele foi embora? Acho interessante pensar nisso, porque Paulo vai, pelas expressões que ele usa, ele quer dizer que não, ele os ama verdadeiramente. Não é o fato dele ter saído do meio deles que ele não os amasse. Mas eu penso que a ênfase nesses versículos aqui está justamente nessa questão da relação. Nós podemos perceber que Paulo quer enfatizar o nível de relacionamento que ele, Paulo, apesar da distância, tem com aqueles irmãos. É um relacionamento, como disse, alicerçado em amor. Antes de entrarmos no texto e expormos o texto, eu penso que relacionamentos saudáveis glorificam a Deus. Nesses anos de ministério, posso perceber claramente o quanto Satanás trabalha para destruir relacionamentos. Porque Satanás se opõe a tudo que glorifica a Deus. E relacionamentos é algo que ele quer destruir, isso é perceptível pela maneira como ele quer interferir nos relacionamentos entre cônjuges, como ele quer interferir nos relacionamentos pais e filhos, como ele quer interferir no relacionamento entre irmãos dentro de casa, irmãos de sangue, como ele quer interferir nos relacionamentos dentro da sociedade, mas também é percebido isso na maneira como ele quer interferir nos relacionamentos a nível de igreja. Como ele é astuto, como ele quer interferir na maneira em que os cristãos se relacionam. Paulo, através desses versículos aqui, ele vem nos mostrar o nível da relação que ele tem com aqueles irmãos, de um amor fraternal alicerçado em Cristo. Isso é um exemplo para nós, de como devemos também amar uns aos outros com esse amor fraternal. Então, pensando nisso, de que maneira nós podemos perceber esse amor fraternal de Paulo? Como era que se caracterizava esse amor por eles? Primeiro, nós podemos ver que era um relacionamento que vai além das questões geográficas. Acompanhe comigo o versículo 17. Ele diz: ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo da vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho diligenciamos com grande desejo de ir ver-vos pessoalmente. A expressão que Paulo vai usar aqui é orfanados. Paulo lembra a eles, através dessa expressão, essa expressão é uma expressão que é usada somente aqui, no Novo Testamento todo. Essa expressão orfanados, ela traz a ideia de sacados, de retirado. A ideia é retirados de, privados de, separados de. E Paulo quer lembrar a eles a maneira como eles foi separado deles. Essa palavra dá também origem à nossa palavra órfãos, que é justamente isso. Quando uma pessoa fica órfã é porque foi retirado o pai ou a mãe da presença daquela pessoa, retirado do relacionamento com aquelas pessoas. Através dessa expressão, Paulo vai falar da maneira como ele saiu do meio deles. Ele diz: ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo da vossa presença. Abra lá em Atos 17, não mais para ver os primeiros capítulos, nós já temos abordado um pouco disso, em
momentos anteriores, mas o contexto aqui é que Paulo estava hospedado na casa de Jasson, quando líderes religiosos judeus chamam a malandragem, um grupo de desocupados, de pessoas para ir atrás de Paulo, e a ideia era pegar Paulo e com certeza dar uma boa surra em Paulo. Mas quando ele chega na casa de Jasson, parece que irmãos se antecipam e tiram Paulo da casa de Jasson, e quando eles chegam lá, Paulo já não está mais lá. Mas quando Jasson vai, ele paga fiança para que eles sejam soltos, e eles têm um cuidado com Paulo. E no outro dia, lá de Tessalônica, eles vão enviar Paulo durante a noite para Bereia, é o que está registrado no versículo 10. Diz assim: logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Observe que aqui ele diz que os irmãos enviaram Paulo e Silas. A pergunta é: e Timóteo? Timóteo fica com os irmãos em Tessalônica. Parece que o alvo aqui é Paulo. E Paulo vai acompanhado de Silas para Bereia. Timóteo fica lá para continuar trabalhando na edificação daqueles irmãos de Tessalônica. Mas observe que ele não fica por muito tempo lá em Tessalônica, porque ainda estando em Bereia, olha o que diz o versículo 14. Então os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar, porém Silas e Timóteo continuaram ali. Então, se no versículo 10, quando Paulo vai com Silas para Bereia, Timóteo não está mencionado porque ele fica em Tessalônica. Posteriormente ele vai para Tessalônica, mas agora eles têm... Posteriormente ele vai para Bereia, e agora Timóteo e Silas, Timóteo é mencionado, eles ficam ali na Bereia, enquanto Paulo vai para Atenas. Paulo vai ficar esperando em Atenas a Timóteo e a Silas, é o que está lá no versículo 16. E quando eles chegam em Atenas, Paulo ainda preocupado pela maneira como aqueles irmãos lá em Tessalônica poderiam estar sofrendo, pelo que eles poderiam estar passando, ele envia Timóteo, que vai estar na próxima pregação, no capítulo 3 da primeira epístola aos Tessalonicenses. É desse ponto, de Atenas, que ele vai enviar Timóteo para Tessalônica, para saber como é que estão aqueles irmãos. E Paulo vai para Corinto, de onde ele escreve a primeira epístola aos Tessalonicenses. Timóteo volta para junto de Paulo em Corinto, trazendo as informações. E é provável que uma das informações que ele traga é que lá, aqueles que estavam acusando a genuinidade da pregação do apóstolo Paulo, o caráter dele como ministro do Evangelho, agora também o estão acusando de que ele não os ama, porque ele saiu, porque ele foi embora, por que ele não ficou? E Paulo vai dizer que a ideia não foi que ele quis ir, a expressão orfanados é retirado de. Quando alguém fica órfão, ele não fica porque quis que o outro saísse, foi o outro que foi retirado de. E essa expressão é carregada desse pensamento de que Paulo não saiu do meio deles porque ele quis. Os irmãos acharam por bem retirá-lo do meio deles e enviá-los para Bereia, Paulo e Silas naquele momento. Voltemos lá para 1 Tessalonicenses. No capítulo 2 Paulo usa a expressão: ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo da vossa presença. Paulo está dizendo que não é que ele não os amava, é que ele teve de ser retirado do meio deles. E aqui é interessante, porque o próprio Senhor Jesus Cristo fala sobre essa questão de que quando alguém sai do meio do povo, um pastor que sai do meio do seu povo, fugindo, e deixa o seu rebanho, o Senhor Jesus chama de mercenário. Abra em João, capítulo 10, no Evangelho de João, no capítulo 10. O Senhor Jesus Cristo, no versículo 11, vai dizer: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, ao vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dissipa. Olha o que o Senhor Jesus Cristo diz:
Porque alguém que só tem interesse no dinheiro das pessoas é um mercenário, né? Mas quando vem o lobo, aquele que vem atacar o rebanho, o que ele faz com o rebanho? Deixa o rebanho e abandona. Não está preocupado com aquelas ovelhas. Não está preocupado com aqueles que ama. Não está preocupado como é que eles vão ficar, como é que eles vão estar aí. Ele vai embora porque ele é mercenário, é o que o Senhor Jesus Cristo diz. Paulo está dizendo para aqueles irmãos: eu não sou mercenário. Eu não saí do meio de vocês com medo. Eu fui orfanado de vocês, retirado do meio de vocês, por conta de uma causa maior. O Evangelho precisava continuar a ser propagado. E os próprios irmãos acharam por bem que Paulo seguisse sua viagem missionária. Mas Paulo quer aqui demonstrar para aqueles irmãos o amor que ele tem para com eles. Que o relacionamento deles é um relacionamento que transpassa a questão geográfica. Olhe lá o que ele diz no versículo 19. 1 Tessalonicenses 2,19, ele diz: ora, nós, irmãos orfanados por breve tempo da vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho diligenciamos, com grande desejo, ir ver-vos pessoalmente. Aqui há um paradoxo aqui, de paralelo de contrapontos, onde Paulo diz assim: nós, embora orfanados da vossa presença, mas não do coração. Paulo está dizendo: eu saí do meio de vocês, mas vocês não saíram de mim. Já ouviu aquela história de gente que sai do interior, que ele saiu do mato, mas o mato não saiu dele? É mais ou menos isso. Paulo diz: eu saí do meio de vocês, mas vocês não saíram de dentro de mim. Eu estou ausente de vocês, eu fui retirado do meio de vocês, mas vocês não foram retirados do meu coração, é o que Paulo diz. Eu amo vocês, e embora esteja distante de vocês, o meu amor por vocês permanece o mesmo, a um ponto de eu desejar sempre no coração ir ver vocês pessoalmente. É um desejo forte de estar presente de maneira pessoal. Eu me empenho, eu me esforço por vê-los pessoalmente, porque dentro do meu coração tem uma saudade, é o que Paulo diz. Desejo de estar com eles. O relacionamento de amor fraternal, ele vai além do aspecto geográfico. Se tem alguém que nós não queremos estar perto, nós não queremos ter relacionamento com elas, algo está errado. Porque é para existir no coração de pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho de Cristo uma comum união em Cristo. Um desejo de estar presente pessoalmente, de se relacionar pessoalmente. Paulo expressa isso. Eu tenho me empenhado, eu tenho me diligenciado, eu tenho um grande desejo de ir ter com vocês pessoalmente, porque ele está distante deles, mas eles estão presentes na vida desse apóstolo, no coração dele. Eu fui retirado do meio de vocês, mas carrego vocês no meu coração. Quando há um amor fraternal verdadeiro, distância não é problema. Conhece aquelas pessoas que você vai visitar, você nem conhecia, mas são crentes, e de repente se desenvolve um nível de relacionamento tão rápido com aquelas pessoas. Eu acho muito interessante, porque uma certa conversa entre irmãos, um disse assim: rapaz, parece que eu já lhe conhecia de antes, de tão grande afinidade que nós ganhamos tão rapidamente. E a pessoa disse assim: mas nós já nos encontramos antes. E ele disse: onde? Na cruz. Todo cristão é alguém que passou pela cruz. E há uma comunhão em Cristo entre aqueles que foram alvo do Evangelho. E eu não entendo essa história de que é meu irmão, mas para mim tanto faz, não importa. Quando há um amor fraternal genuíno e verdadeiro, nós queremos ter relacionamento com essas pessoas. E se eu não quero me relacionar com alguém que se diz irmão, algo está errado no nosso relacionamento. Paulo expressa um amor por aqueles irmãos que vai além da presença física, mas que tem um desejo forte de sempre
estar com aqueles irmãos a qual ele havia sido retirado do meio deles devido à perseguição. Então Paulo expressa um relacionamento de amor fraternal que vai além do aspecto geográfico. Segunda coisa que nós podemos ver é que Paulo tem com eles um relacionamento de amor fraternal que enfrenta obstáculos espirituais. Olha o que ele diz no versículo 18. Por isso, por conta desse desejo ardente que ele tinha de ter com eles pessoalmente, quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma, mas 2 vezes. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Aqui, Paulo diz que por isso, por essa saudade que ele tinha deles, por esse desejo forte que ele tinha de voltar a estar com eles pessoalmente, ele, Paulo, não somente uma, mas 2 vezes quis ir. E aqui Paulo diz isso porque parece que lá de Atenas, antes de enviar Timóteo, ele mesmo tentou ir. Paulo queria ele mesmo ir e não conseguiu, por isso ele vai enviar Timóteo. Mas Paulo diz que nas vezes que ele tentou ir até eles, Satanás barrou o caminho. Aqui, irmãos, aquele desejo que a gente tem de saber o que houve, né? É quase aquele questionamento de saber qual era o espinho na carne de Paulo e não foi dito, não foi revelado. Aqui também não é dito, não é revelado. Embora haja suposições de que foram os líderes religiosos judeus que barraram ele, já sabiam do que tinha acontecido em Tessalônica e agora não queriam que Paulo fosse, pode ser, mas não sabemos o que foi. Pode ser terem sido líderes romanos que o impediram, não sabemos. Mas parece que não é isso que importa muito, senão tinha sido revelado. O que Paulo não deixou de registrar aqui é que quem estava nessa situação de barrar o caminho era Satanás. Isso foi revelado. E a expressão aqui, barrou, é que ele colocou obstáculos, é que ele foi o responsável por colocar barreiras, parecido com o que é colocado nas cidades, para que as pessoas não entrem. A ideia é essa. Então parece que tem a ver com pessoas, mas ele entende que não eram pessoas, era Satanás usando pessoas para lhe impedir de ter comunhão com aqueles irmãos. E de fato, como podemos ver Satanás envolvido nessas questões de prejudicar relacionamentos, como eu disse anteriormente na introdução? Paulo enfrenta obstáculos aqui para ir ter com aqueles irmãos. E quando ele diz que Satanás nos barrou o caminho, a ideia é que ele quis ir e parece que ele tentou ir, foi barrado, volta, e aí ele envia Timóteo. Percebe como a coisa era uma questão pessoal com Paulo, porque Timóteo pôde voltar. Timóteo pôde ir até Tessalônica, mas Paulo não. E Paulo entende que quem barrou ele foi Satanás. Satanás está por trás dessas questões de relacionamento sempre, querendo impedir, querendo colocar barreiras. Aqui, no caso, no avanço do reino, sempre ele foi oposição ao reino de Deus. Mas não se iluda, porque ele também está por trás de querer atrapalhar os relacionamentos. Ele foi uma barreira para que Paulo pudesse ir ter com aqueles irmãos pessoalmente, presencialmente. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, tem um irmão que parece que havia sido afastado da igreja, né, conforme é na narrativa aí do versículo 8, versículo 6, desse capítulo 2, ele precisava ser readmitido à comunhão da igreja.
uma possibilidade de ser aquele mesmo irmão que estava possuindo a madrasta, já estava tendo relação com a madrasta, a esposa do pai dele, relatado lá no capítulo 5 de 1 aos Coríntios. Pode ser ele, mas não se sabe ao certo. A verdade é que, no versículo 8, Paulo diz assim: pelo que vos rogo, que confirmeis para com ele o vosso amor. Foi por isso que eu vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque, de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os seus desígnios. O contexto é claro que é sobre perdão. Perdão sobre um irmão que estava para ser readmitido à comunhão da igreja. E Paulo disse: se vocês perdoarem, eu também perdoo, se é que eu tenho alguma coisa a perdoar. E ele diz o porquê, relacionado a essa questão da necessidade de haver um perdão para a restauração da comunhão, era para que Satanás não alcançasse vantagem entre eles. Parece que é claro nesse texto que a falta de perdão, Paulo alerta que é não pense que é nenhuma janela, é uma porta para Satanás levar vantagem. Quando há falta de perdão, em algum modo Satanás está levando vantagem. Não tem nada a ver, parece, isso com lá. Mas a partir do momento que Satanás tanto barra ele quanto está envolvido no problema da falta de comunhão, da falta de perdão, ele acaba levando vantagem. Parece que Satanás, de fato, está envolvido nas quebras de relacionamentos. Porque ele sabe o quanto uma comunhão é fortalecedora. Se Paulo tivesse ido até aqueles irmãos pessoalmente, poderia fortalecê-los, animá-los. Tudo está debaixo de um plano soberano de Deus. Tudo está debaixo do controle de Deus. Mas Paulo diz que nós não negligenciemos os ardis de Satanás. A igreja, ela precisa estar em comunhão, porque a comunhão, assim como Paulo indo ter comunhão com ele, ia ser fortalecedor para aqueles irmãos, toda comunhão, ela é fortalecedora. Porém, a falta dela é prejudicial. Qualquer igreja que não tem comunhão, ela está enfraquecida, porque relacionalmente ela está fragilizada. A boa comunhão, tanto ela retira as brechas de Satanás levar vantagem, o perdão fecha portas para que Satanás leve vantagem, como é um testemunho para os de fora. Lá em João, capítulo 17, no Evangelho de João, Jesus está fazendo a oração sacerdotal e ele diz isso em sua oração. No capítulo 17, versículo 20 em diante, ele diz: não rogo somente por estes, por aqueles que estavam com ele ali, mas por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes tenho transmitido a glória que me deste, ou que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amastes, como também amastes a mim. A boa comunhão, ela é, além de fortalecedora, a unidade, além de fortalecedora, ela também é um testemunho lá para os de fora. Mas pegando dentro do contexto de 1 Tessalonicenses, a ida de Paulo até ali para ter comunhão presencial com aqueles irmãos iria trazer fortalecimento, porque toda boa comunhão em Cristo faz isso, ou é para promover isso, é para promover fortalecimento, edificação. Era esse que o propósito de Paulo, que ele tinha no coração ao ir ter com aqueles irmãos.
mas Satanás barra-o no caminho. Não sabemos o que houve ao certo, mas sabemos que Satanás estava por trás disso, e isso foi inspirado e registrado por Paulo. Mas um relacionamento de amor fraternal, genuíno e verdadeiro, ele vai enfrentar obstáculos espirituais. Satanás não quer a boa comunhão, porque ele sabe os efeitos da boa comunhão. Ele sabe o que uma boa comunhão proporciona de fortalecimento, e relações fortalecidas glorificam a Deus. Então, o amor fraternal de Paulo vai além das questões geográficas, mas o amor o amor fraternal de Paulo, ele enfrenta obstáculos espirituais, e esse amor de Paulo vem através de um relacionamento fraterno, que vai além dessa vida, o que ele vai expressar nesses versículos 19 em diante, quando ele diz: pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa alegria, aliás, a nossa glória e a nossa alegria. A ênfase desse versículo está na expressão traduzida aqui por em sua vinda. A expressão aqui é a parousia, é a vinda do Senhor Jesus Cristo para buscar o seu povo. A ênfase de Paulo aqui nesse versículo está nisso, de que Jesus Cristo um dia viria para buscar eles. E agora Paulo vai fazer um questionamento a eles, que é conhecido como uma pergunta retórica, uma pergunta ao qual a resposta está implícita. Quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa, em que exultamos na presença do nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? E essa expressão, não sois vós, ela está implícita pela pergunta, de que sim, era eles, e ele vai dizer isso no versículo 20. Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Paulo parece que tem em mente aqui aquele maratonista, pelas expressões que ele usa de coroa, de glória. Parece que ele tem em mente o maratonista que, ao final daquela corrida, quando ele vencia, ele recebia a coroa e ia para o pódio, exultar de alegria pelo prêmio conquistado. E Paulo quer dizer para aqueles irmãos isso, de que o amor que ele tinha por eles ia além da questão geográfica, porque embora ele tinha sido orfanado deles, tirado da presença deles fisicamente, eles estavam com ele no coração, porque ele diz, não do coração, nunca vocês vão ser retirados da minha presença. Ele diz que o relacionamento de amor fraternal deles enfrentava obstáculos espirituais, porque algumas vezes ele quis ir ter com eles, mas Satanás barrou. E agora Paulo está dizendo que assim como um corredor que vai no final da sua corrida, quando ele vence, ele recebe aquela coroa como prêmio, ele vai dizer, vocês não são a minha alegria? Algumas traduções vão trazer, nessas expressões aqui, traduzida a expressão, vocês não são a minha recompensa, a minha coroa? Ele diz, sim, vocês são a minha coroa. Paulo expressa a alegria daqueles irmãos na vida dele. Mas parece que ele faz isso através da junção dessa ilustração do corredor que vai receber a sua coroa e exultar com o prêmio de um maratonista que ganhou a corrida. Ele atrela isso, a vinda do Senhor. Parece que Paulo quer lembrar que vocês são a minha coroa, a minha alegria, a minha recompensa, e um dia o Senhor Jesus vai vir nos buscar. E essa comunhão que vai haver, ela não vai ser mais temporária. Aí nós usufruiremos na vinda do Senhor de uma comunhão plena, porque ele usa essa expressão, na presença do nosso Senhor Jesus em sua vinda. E observe que ele tinha usado no versículo 17 a expressão, irmãos orfanados por breve tempo da vossa presença. Paulo aqui vai concluir esse pensamento, esse raciocínio que é fechado aqui nesse capítulo, mas no original não tem capítulos, mas parece que ele fecha um raciocínio de que
Eles estão distantes, mas o amor deles, dele Paulo e deles que estão com ele, por eles, vai além do geográfico. Eles estão com eles no coração. Satanás cria barreiras para que haja essa comunhão, mas um dia essa comunhão será plena. Eles estarão juntos na presença do Senhor em sua vinda. Quando Jesus Cristo voltar, as barreiras da comunhão não existirão mais, seja geográficas. Satanás não vai ter mais como interferir nisso, porque quando Cristo vier nos buscar, Ele vem nos buscar para exercermos uma comunhão plena juntos entre nós, com Ele nos céus. Isso gera alguns questionamentos. Paulo lembrar a esses irmãos de que não se preocupem, vocês são a nossa recompensa. Sim, vocês são a nossa glória e a nossa coroa. E assim como um corredor que um dia vai receber a coroa e o prêmio, vocês são esse prêmio e essa coroa, e um dia juntos estaremos com o Senhor. Isso gera um questionamento para nós. Porque eu não quero me relacionar com determinadas pessoas aqui, se um dia eu vou viver em comunhão com ela eternamente nos céus. De duas, uma. Ou a pessoa que você não gosta não estará lá, ou cuidado, que quem pode não estar lá é você. Várias vezes na palavra de Deus fala sobre essa questão do perdão como algo que, assim como nós fomos perdoados em Cristo, devemos perdoar também uns aos outros. Na oração do Pai Nosso, conhecida como oração do Pai Nosso, quando Jesus diz que devemos perdoar como também nós fomos perdoados. Perdoar as ofensas como fomos perdoados. Tem gente que não precisa nem a gente fazer nada com ela para ela não gostar da gente. Já viu isso? Estranho isso. O que é que eu lhe fiz? Nada. Por que você não... Nada, não fui com a sua cara. Interessante isso. Tenho que vos dizer, estaremos eternamente nos céus. Ou não. Ou não. Porque se o seu coração não perdoa, será se você entendeu o tamanho da graça perdoadora de Deus sobre sua vida? Porque você peca no mínimo diariamente. E Deus em Cristo nos perdoou. E nós temos tantos problemas relacionais uns com os outros. O relacionamento de Paulo com aqueles irmãos era um amor fraternal tão intenso que transpassa a vida aqui na terra. Paulo entende que um dia, quando o Senhor vier buscar, nós estaremos na presença do nosso Senhor em sua vinda. É juntos. É todos com Ele. Ele vai dizer mais na frente, no capítulo 4, no versículo 17, o seguinte: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos, plural, para sempre com o Senhor. O relacionamento de amor fraterno de Paulo com aqueles irmãos, ele quer deixar claro para eles que, embora ele talvez não visse nem mais eles, mas um dia o Senhor que alcançou eles e alcançou Paulo viria buscar eles. E um dia, naquilo que ele diz aqui nesse versículo 19, na presença do nosso Senhor em sua vinda, eles estariam sendo para Paulo a coroa, a recompensa. É isso que ele reafirma no versículo 20. Sim, vós sois a nossa glória, a nossa alegria. Paulo expressa uma alegria através da vida daqueles irmãos.
penso que nós também deveríamos ter alegria com todos os irmãos, porque foi alcançado com a mesma graça que você foi, porque foi perdoado através do mesmo sacrifício que você foi, que eu fui. Por isso não há brecha para não haver perdão, e não há brecha na vida cristã para que nós guardemos mágoas, rancores. Se tem algo que precisa ser tratado, nós deveríamos chegar para o outro e tratar. E se ele é realmente um irmão, ele vai lhe entender, ele vai querer estar perto de você, ele vai querer ter comunhão com você. Como é bom relacionamentos cujo a saudade vem como estava no coração de Paulo. Como é bom lermos um texto desse e olharmos o exemplo de um homem cujo seu amor fraternal, e além das questões geográficas, enfrentava sim obstáculos espirituais, mas era um amor fraterno que ia além desta vida. Irmãos, há uns anos para cá, observando o meio cristão dentro da sociedade em que vivemos, como os relacionamentos foram enfraquecidos por conta da internet. Como, não estou falando de pandemia ainda, só a internet, como ela enfraqueceu os nossos relacionamentos, nossa comunhão, nosso desejo de estar perto. Mas agora, com essa pandemia, com o fique em casa, com o não pode mais dar a mão, não pode mais abraçar, não pode mais ir na casa do outro se tiver um idoso, se tiver uma pessoa do grupo de risco. Como essas palavras de Paulo, do amor que ele tinha para com aqueles irmãos, são tão apropriadas para nós nos dias de hoje. Que o nosso amor uns pelos outros vá além das questões geográficas, mesmo que a gente estando em casa, geograficamente não tão próximos uns dos outros, mas que o amor no coração esteja próximo. Que embora nós estejamos orfanados uns dos outros, retirados de poder estar na presença, mas que isso não aconteça no nosso coração. Que Satanás não leve vantagem, colocando muros em nossos corações que impedem o bom relacionamento. Que nós possamos entender que a comunhão que nós temos em Cristo Jesus, com amor fraternal, ele vai além dessa vida. Um dia nós vamos estar todo mundo junto. Não tem negócio lá de, Senhor, me coloque no quarto tal lá, que seja bem distante do outro, talvez ele bote bem do lado, que é só para você aprender. Não tem isso na Bíblia não, mas que nós possamos usufruir de uma boa comunhão e que ela dê continuidade na eternidade que Cristo preparou para nós, para o qual um dia Ele vem nos buscar. Amém? Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, por tamanho sacrifício que o Senhor Jesus Cristo realizou naquela cruz por nós. Senhor, os que de fato são alcançados pela sua graça foram alvos de tamanho perdão, que não tem medida, de tão grande amor, que de tal maneira o Senhor nos deu o seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós. Senhor, que aqui na terra, gratos pelo relacionamento restabelecido com o Senhor, nós possamos também, ó Pai, com o auxílio do seu Santo Espírito, nos relacionar bem uns com os outros. Que se há situações, ó Pai, de mágoas, de indiferença, de sentimentos ruins no coração uns com os outros, que o vínculo que nos é estabelecido por meio de Cristo nos ajude a ser quebrado qualquer barreira, Senhor. Nos ajude a vivermos uma unidade que glorifique o seu nome. Nos ajude a termos relacionamentos
que independente de estarmos longe geograficamente, nós estejamos perto no coração. Nos ajude a termos relacionamentos os quais Satanás não encontre vantagem, não venha barrar, porque sabemos que ele trabalha contra o seu reino e contra a boa comunhão. Que sejam relacionamentos que sejam tão bem expressos aqui, o quanto deverá ser na eternidade. Nos ajude a isso, Senhor. Que o Senhor possa trabalhar em nosso ser, em nosso coração, como cristãos, como seus filhos, para como família de Cristo, expressarmos uma boa comunhão para a glória do Senhor. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. E amém. Deus abençoe a cada um. Nós agradecemos a você que esteve conosco pelas lives do YouTube, do Facebook e pelas ondas da Rádio Ceará. Deus abençoe, uma ótima semana.